Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Celso Azevedo e eu sou um dos coordenadores da Comissão de Tecnologia da CCBC. Vou compartilhar minha tela e apresentar para vocês um slide. Indo para o compartilhamento. Ok. Bom, inicialmente, eu faço os agradecimentos ao pessoal da Lake House Irrigation Consulting por ser o patrocinador do evento, mas esse nosso momento agora em particular é muito interessante porque não só a gente tem o patrocínio da Lake House, mas nós temos a participação do pessoal da Lake House falando sobre algumas opções interessantes de imigração para o Canadá. Então, mais do que o nosso agradecimento pelo patrocínio, fica aqui o nosso agradecimento pelas informações que eles vão compartilhar conosco. Falando um pouquinho sobre a Câmara de Comércio, a Câmara de Comércio do Brasil-Canadá é uma entidade independente, sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada e que promove, desde 1973, iniciativas e projetos empresariais, culturais, educacionais e tecnológicos entre o Brasil e o Canadá. Localizada em São Paulo e Montreal, mas não restrita a estas cidades, a CCBC reúne pessoas, empresas, instituições públicas e privadas dos mais diversos ramos de atividade dos dois países. Os serviços e produtos da CCBC são modernos e inovadores, feitos sob medida, proporcionando visibilidade e networking aos associados, tanto do Brasil quanto do Canadá. A CCBC promoveu diversas missões levando startups e outras empresas brasileiras ao Canadá, sendo que ela mantém parcerias com diversas aceleradoras. A Câmara também é responsável por diversos projetos que promovem a integração e networking entre empresas, como a SP Tech Week, esse evento que estamos vivendo agora, o Canada House, e o Elevator Pitch. A CCBC também possui larga experiência na área de tecnologia, sendo que a Comissão de Tecnologia é uma das comissões setoriais da CCBC e que tem por missão a divulgação e troca de informações e a busca da expansão dos negócios nesse setor. Para citar um exemplo, né? A prática cada vez mais comum no meio corporativo, onde se adota documentos digitais, propicia também a proliferação de novas formas de fraude documental através da manipulação e criação de documentos falsos, incorretos ou inverídicos. Compreender como a tecnologia nos afeta e nos permite mitigar esses riscos é fundamental para atuarmos com segurança nesse novo mundo fortemente digitalizado onde estamos inseridos. Esse é o papel da Comissão de Tecnologia. Bom, agora vamos conhecer os nossos painelistas, o Rafael Marques, que é cofundador e RCIC da Lake House Immigration Consulting, e o Rodrigo Sotomayor, que é CEO e também co-founder da Lake House Immigration Consulting. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco e agora o palco é de vocês, fiquem à vontade, por favor, nos brindem com as fantásticas informações que eu sei que vocês têm para nos entregar. Obrigado. Obrigado, Celso. Deixa eu só aqui fazer o share da apresentação. Consegue ver, Celso? Perfeito. Sim, perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado, Celso. Bom, primeiramente, Rafael e eu, em nome da Lake House Immigration, gostaríamos de agradecer a todos pela participação em nosso painel. A presença de vocês é muito importante aqui para a gente gente possa divulgar a nossa empresa e o nosso trabalho para a comunidade brasileira. Nosso agradecimento também a toda a equipe da CCBC pela parceria, em especial ao Cleiton, a Andresa, a Elisa, o Armínio, e pela oportunidade de sermos o patrocinador oficial do evento Canada House. Ficamos bastante honrados com o convite. Muito obrigado. Bom, vamos iniciar então. Hoje, o tema da nossa apresentação será o Programa de Imigração Canadense Startup Visa. Vamos falar um pouco do conceito, da elegibilidade do programa, quais são os benefícios, mas antes,
eu acho que seria interessante vocês conhecerem um pouquinho da nossa trajetória de migração para o Canadá. Então, eu vou passar agora para o Rafael, para ele comentar a história dele bem rapidinho, que é interessante. Vamos lá, Rafa. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu vou contar aqui rapidamente a minha história, né? Eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte e sempre tentei buscar causar um impacto positivo nas coisas que eu faço. Eu vim para o Canadá como estudante internacional e tenho empresa desde 2009, sempre trabalhando em áreas relacionadas com imigração, sendo projetos de estudos para pessoas e desenvolvimento de programas para colleges, que, por sinal, me proporcionou um contato com a área de tecnologia, criando programas voltados para startups e trazendo bastante exposição a assuntos relacionados a crescimento de negócios. Como um próximo passo na minha carreira, eu me tornei consultor de imigração com o objetivo de ajudar pessoas e empresas a se estabelecer aqui no Canadá. Que, fazendo um gancho com a apresentação de hoje, justamente o Startup Visa, né, ele é uma opção, uma excelente opção, onde beneficia o candidato e a sua empresa para vir para o Canadá. Bom, no meu caso, enquanto eu ainda estava no Brasil, eu trabalhava com uma multinacional canadense na área de tecnologia e tive a oportunidade de visitar o país por algumas vezes até conhecer Vancouver e me encantar pela cidade. Então, em 2015, resolvi migrar para o Canadá com a minha família. Eu sou casado, tenho 2 filhos. E o meu caminho foi o caminho educacional, como estudante universitário. Foi quando iniciei aqui a minha trajetória, a minha carreira profissional na indústria de imigração, passando a construir o meu network literalmente do zero, onde tive a oportunidade de conhecer o Rafael e, alguns anos depois, ele, já como consultor regulamentado, me fez um convite para iniciar uma sociedade e juntos fundarmos a Lake House Immigration. Bom, basicamente, foi assim que iniciamos a nossa aventura. A gente vai falar rapidamente agora sobre a nossa agenda de hoje. Tá? A gente vai falar sobre a Lake House Immigration e quais são nossos principais serviços de visto e imigração, tudo que você precisa saber sobre o programa de Startup Visa e como funciona o nosso processo, e, por último, quais são os benefícios ao contratar os nossos serviços. Bom, sobre nós. Nós somos uma empresa canadense baseada em Vancouver, especializados em aplicações de vistos e processos de imigração, seja para indivíduo ou para organizações, através de serviços customizados. E para se diferenciar no mercado, nós criamos um sistema inovador para oferecer ao nosso cliente uma experiência mais humanizada e econômica. Eu gostaria aqui de reforçar, de enfatizar a parte humanizada do nosso negócio, pois, como imigrantes, sabemos que durante todo o processo imigratório existe um envolvimento emocional muito grande, o que é normal. E, em busca de trazermos mais segurança e tranquilidade aos nossos clientes durante o processo, toda a aplicação, seja ela de serviço de visto ou processo migratório, é realizada pelo consultor regulamentado Rafael Marques, diretamente com o nosso cliente. Então, a gente acredita que, para o processo ser mais eficiente, o engajamento e a participação dos nossos clientes, direto com o consultor Rafael, é fundamental. Esse foco de termos um atendimento mais humanizado se torna, de fato, o nosso maior diferencial. E, rapidamente, para a gente finalizar esse slide aqui, alguns dos principais serviços, né? Para indivíduos, a gente tem o serviço de vistos temporários, que são os tradicionais, visto de estudo, trabalho. A gente tem um foco muito forte também nos processos de residência permanente, seja federal, através da plataforma Express Entry, ou provincial, e para as organizações, um foco no Startup Visa, que a gente vai comentar hoje, ou em vistos de trabalhos vinculados a empresas canadenses. Bom, rapidamente sobre o conceito do Startup Visa. É um programa de imigração oferecido pelo governo canadense que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento econômico via a incorporação de empresas estrangeiras no Canadá, em sua maioria startups, dando a possibilidade ao aplicante e seus dependentes diretos, e aí no caso do cônjuge e filhos, de obterem a residência permanente canadense. Esse programa ele é pautado em 3 principais pilares. Primeiro, possuir um negócio inovador, ou seja, apresentar um produto ou serviço diferenciado para o mercado canadense. Não precisa necessariamente ser algo inédito. Pode ser também uma inovação de um produto ou serviço já criado, como, por exemplo, as empresas de fintech, que trouxeram aí uma série de inovações e melhorias para o mercado financeiro.
O segundo pilar, gerar novos empregos, ou seja, ajudar o desenvolvimento econômico do país. E, por último, ter a capacidade de competir em escala global, não ficar limitado somente ao mercado local. Vou passar agora para o Rafael para falar sobre a elegibilidade, os critérios do programa. Obrigado, Rodrigo. Então, como os critérios do programa, o primeiro deles é o idioma. É necessário comprovar nível de idioma através de um teste de proficiência. Para inglês, por exemplo, precisa realizar o IELTS, que inclusive pode ser feito no Brasil. E a nota mínima é 5, que seria considerado aí intermediário. O segundo item seria a comprovação financeira. Para o processo de Startup Visa, são submetidas 2 aplicações, começando pelo visto de trabalho, que na verdade é opcional, tá? E a outra aplicação, que é o processo de residência permanente em si. Sendo que cada uma dessas aplicações possui uma tabela diferente de comprovação de renda, que varia também de acordo com o número de membros de cada família inclusos na aplicação. Eu vou citar um exemplo, tá? Um candidato aplicando sozinho para o processo apenas de residência permanente do Startup Visa, o valor mínimo que teria que ser comprovado seria de $13.000 canadenses. O próximo item seria a participação na empresa. Cada sócio que queira aplicar precisa ter no mínimo 10%, sendo que no máximo é permitido 5 sócios, tá? O conjunto de aplicantes precisa somar um mínimo de 50%. Eu vou dar exemplo aqui para facilitar um pouquinho. Se for uma pessoa apenas, essa uma pessoa precisa ter pelo menos 50% de participação na empresa. Se forem 2 ou mais pessoas, até 5, a soma tem que ser, no mínimo, 50% na combinação dessas pessoas na participação da empresa. Por último, o último critério seria a carta de suporte. Essas cartas são emitidas por instituições aprovadas pelo governo canadense, chamadas Designated Organizations, atestando que o seu business é inovador e dando suporte na aplicação do Startup Visa. Quais são essas Designated Organizations? Vou falar um pouquinho agora das Designated Organizations. São 3 tipos, tá? Primeiro, as incubadoras, que são aceleradoras que vão ajudar as empresas mais jovens a se desenvolver, já pensando no crescimento e considerando o mercado canadense. Essa é uma opção que requer investimento inicial no programa, mas o bom é que não precisa diluir as ações da empresa. Segundo, a gente tem os Angel Investors, que fazem investimentos em empresas mais maduras, que já possuem uma certa rentabilidade e desejam introduzir o serviço ou produto no mercado canadense, em troca de participação na empresa. E, por último, a gente tem o Venture Capital, que são investidores interessados em empresas já rentáveis, que representam um potencial de crescimento mais sólido e que também vão pedir aí, em troca, a participação na empresa. Bom, vamos falar sobre os benefícios desse programa do Startup Visa. Como vocês podem ver, são diversos, né? Começando pela expansão internacional do seu negócio, que vai fazer com que você tenha mais possibilidades de atacar o mercado global, tá? Um deles, inclusive, maior acesso ao mercado americano, que é o país vizinho, mas não só aos Estados Unidos, tá, pessoal? Existe uma série de países em que o Canadá tem acordo, como, por exemplo, países da União Europeia, do Commonwealth, como, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, e principalmente baseado no antigo NAFTA, que agora se chama CUSMA, que é o acordo entre Canadá, Estados Unidos e México, tá? Bom, depois também tem a possibilidade, como o Rafael falou, de você aplicar para um visto, para você e para toda a família, e vir antes para o Canadá, enquanto o seu processo de residente permanente está correndo. Mobilidade dentro do Canadá, ou seja, quando você tem um visto, você não fica limitado àquela determinada província, você pode circular no Canadá todo. A educação gratuita para crianças, universidades com preços domésticos, quando você se tornar um PR, só para você ter ideia, um estudante internacional paga de 2 a 3 vezes mais do que um estudante doméstico. Acesso a plano de saúde gratuito e um dos principais benefícios, após a aplicação para a cidadania após 3 anos como PR. Okay? Vamos falar um pouquinho, pessoal, agora de estatística.
O programa SUV ele é um programa novo, tá? O programa de Startup Visa. Ele foi criado basicamente em 2015 e começou a sua maturação lá para 2017. Até agora foram aproximadamente 3.500 aplicações até 2020, a gente não tem ainda os dados atualizados de 2021. O mercado asiático, o Middle East ali é o predominante, o Irã é muito forte, Emirados Árabes também, e depois seguido aí de Vietnã, China e Índia. A participação ainda da América Latina é um pouco mais baixa, mas, assim, desde o início do ano, Rafael e eu, a gente vem verificando como o interesse, né, o crescimento por parte de países latinos, como, por exemplo, México, Colômbia e Brasil. E no gráfico seguinte aqui da barra, dessas 3.500 aplicações, 80% foram via incubadoras, ou seja, as incubadoras que cederam aquela carta de suporte, 17% Angel e 4% o VC. Esse número maior de incubadora é porque, como o foco é maior em startup, ou seja, empresas que estão iniciando e costumam trazer essa inovação já de cara, então o perfil para atender esse tipo de empresa seria mais a incubadora. Bom, falando até agora, pessoal, só para fazer um resumo, a gente falou do conceito, da elegibilidade e dos benefícios. Agora vamos entrar um pouquinho mais como a gente trabalha no mercado voltado para o Startup Visa. Tá? Primeiro, esse é o nosso foco de atuação. Né? Apesar do Middle East e Ásia ser, né, o grande número, o grande volume, a gente tem um diferencial, porque a gente foca no mercado latino, incluindo, obviamente, o Brasil. Né? A gente entende que é um potencial muito grande e posso confirmar isso para você. Eu tenho as parcerias, né, o contato com as incubadoras, com os VCs, e o interesse deles por desenvolver o mercado latino é muito grande. Primeiro, para diversificar um pouco o mix deles, já que a maioria é da Ásia. Né? Então, ele tem interesse em ter no portfólio empresas latinas. E para o governo também é interessante você diversificar, né? Porque se chegar um momento, se tiver um monopólio, o governo começa a frear as aplicações. Tá? Então, o mercado latino agora está em evidência para as incubadoras, para os parceiros, e é um excelente potencial. Em termos de setor, os mais comuns, né? Não significa que se você não tiver em algum setor que não esteja aqui, que não possa aplicar. Tá? Os mais comuns são mobile apps, o IoT, que é o Internet of Things, o SaaS, que é o Software as a Service, FinTech, EduTech e HealthTech, e Supply Chain. Bom, vamos falar um pouquinho de processo, tá? Como é que funciona, pessoal, quando começa o processo conosco? São basicamente 5 passos bem simples, tá? O primeiro passo seria preencher o nosso formulário de acesso via o link, que eu vou pedir para o Rafael ou o Celso passar para vocês aí no chat, tá? E aí, ao preencher esse link, a gente recebe todas as informações sobre você, sobre o seu perfil, sobre a empresa. E aí tem o benefício de preencher esse link que a gente vai passar para você. A gente criou um link específico com a CCBC para que, ao receber essas informações, vocês tenham um benefício por participarem do nosso painel de ter um preço diferenciado nos nossos processos de imigração. Segundo passo, assim que a gente receber esta informação, eu mesmo entrarei em contato com os nossos clientes via WhatsApp para agendarmos uma reunião via Zoom. Tá? Então, esse contato eu mesmo faço. Essa reunião comigo via Zoom não tem custo. Tá? Nessa reunião, eu vou entender melhor sobre o seu perfil, né, a parte profissional, educacional, idioma, entender sobre a sua empresa, sobre o seu modelo de negócio. Também irei apresentar como funciona o nosso processo em si, de forma bem detalhada, e os custos envolvidos. Ao final da reunião, se entendermos que o cliente tem um potencial para aplicar para o Startup Visa ou qualquer outro processo imigratório, eu irei recomendar a consultoria com o nosso consultor, Rafael. Eu queria deixar bem claro aqui, pessoal, que por lei no Canadá, somente consultores regulamentados podem avaliar a sua elegibilidade para os processos imigratórios e definir a melhor estratégia de imigração para você e a sua família. Tá? Então, essa consulta ela é paga, nós temos 2 modelos, individual ou familiar, e no site você tem mais detalhes, inclusive dos preços. Eu vou passar agora para o Rafael explicar exatamente como funciona a consultoria e quais são os benefícios. Obrigado, Rodrigo. A consulta, então, ela é feita uma avaliação global da pessoa, que inclui a parte de elegibilidade, requisitos e fatores relacionados a cada programa de imigração canadense. A gente passa também pela admissibilidade, que é a parte onde o Canadá autoriza a pessoa a entrar no país, e faz uma visão geral de mercado, regiões,
complementando, né, finalizando com um diagnóstico e recomendações estratégicas. Sendo identificado que a melhor estratégia é pelo Startup Visa, dependendo do estágio que a empresa já estiver, nós já podemos providenciar o contato direto com as incubadoras, já com o nosso aval em relação à elegibilidade do programa, o que é muito valorizado pelas incubadoras, por exemplo, né, pois agiliza o processo. Uma vez que a gente, né, sendo aceita em uma das designated organizations, já podemos iniciar a aplicação no Startup Visa. Para fazer isso, eu faço todo o processo, todo o processo ele é feito diretamente comigo, tá? Então, assim, eu vou ajudar, serão várias sessões que eu vou ajudar, né, desde a definição do checklist de documentos, a gente vai falar de prazos, vai falar de milestones, a gente vai fazer criação de cartas, revisão de documentos, preenchimento de formulários, criação de perfil no portal da imigração, submissão e o suporte após o envio da aplicação, que vai diretamente ao encontro da nossa filosofia de oferecer um serviço mais próximo e mais humanizado. Bom, pessoal, aqui rapidamente, por que nos contratar, né? Quais são os benefícios ao contratar o nosso serviço? Bom, acho que antes de mais nada, como eu queria reforçar aqui, o Rafael é um RCIC. O que significa isso? É um Regulated Canadian Immigration Consultant. Aqui está o código de registro. Quem tiver interesse é só entrar no site de consultores de imigração do governo e verificar que ele é um consultor regulamentado. Isso é muito importante. Além dele ser um consultor regulamentado, ele é especialista no processo de Startup Visa, não somente na aplicação em si, mas o fato de ter bastante experiência em lidar com startup, baseado na experiência passada profissional dele. Experiência com Designated Organization, que são as incubadoras, as VCs e os Angels, é muito importante ter esse contato, não só para introduzi-los, mas o fato de a gente entender como é o modelo de negócio deles. Isso facilita bastante o processo. É um trabalho em equipe. E o foco no mercado latino, né? E ainda mais, né, com foco principal no mercado Brasil e o idioma em português, que facilita bastante o processo, você falar no seu próprio idioma. Parcerias estratégicas, então a gente tem parceria com incubadoras, com as designated organizations e com prestadores de serviços, como, por exemplo, se você ainda não tem um business plan montado, a gente tem parceiros para apresentá-los, e outros tipos de serviço, como também incorporação do business, tá? O atendimento humanizado, como a gente reforçou aqui, de novo, todo o contato é direto com o consultor, não existe uma intermediação de um assistente, por exemplo. Todo o contato é direto com o Rafael para trazer segurança e conhecimento durante a aplicação. E são várias sessões de reunião videochamada, tá? Então, é um contato bem próximo. E um serviço justo, mais econômico, né? Onde a gente pode ceder até 20% de desconto no processo do Startup Visa, e ao você preencher esse link que a gente passou, esse assessment, você tem direito a esse desconto, e o nosso modelo de pagamento também é mais flexível, além de você poder ter a possibilidade de pagar em reais aí do Brasil, através da plataforma que a gente utiliza, o pagamento também pode ser parcelado. Para finalizar, pessoal, depoimentos aqui muito importantes, estão nos nossos sites, tem vários outros, e eu fiz questão aqui, Rafael, de destacar os depoimentos voltados para consultoria, que é o processo mais importante, né? Durante a imigração tem várias etapas do processo migratório, mas a consultoria é o principal deles, é quando você fala com um especialista para definir o seu caminho de imigração correto. Então, é fundamental. E eu queria destacar um pouco aqui do Ivan Lima, né, que foi recentemente, fez a consulta com a gente aqui. Eu vou ler aqui rapidamente o depoimento dele. Conheci a Lake House por meio de indicação, desde o primeiro contato foram super solícitos e atenciosos, mesmo em assuntos mais, desculpa que aqui não está, mais complexos. Demonstraram total dominância sobre as diversas formas possíveis de imigração, com dados concretos e objetivos, baseados em históricos, para que assim, juntos, como eu falei, é um trabalho muito de equipe, desenvolvêssemos a melhor estratégia. Especificamente para o meu caso, ao meu ver, simplificaram em muito um objetivo que anteriormente parecia impossível. E aí, eu queria trazer esse caso aqui também, porque, por coincidência, naquela primeira ligação comigo, a gente entendeu que ele é empresário, e com isso ele se qualificaria para o processo do SUV, baseado no que a gente conversou. A gente teve a primeira reunião,
Ele me falou do negócio dele, me apresentou o site, eu entrei no site dele, a gente discutiu sobre o modelo de negócio e foi aí que eu ofereci a consulta com o Rafael. E aí o Rafael identificou a elegibilidade e agora a gente está na fase de prepará-lo para apresentar para a incubadora. Tá? Então, é assim que funciona o nosso processo. Pessoal, a gente encerra aqui. Vamos abrir, obviamente, para as perguntas. Esses são os nossos canais de comunicação, o WhatsApp, o nosso e-mail e o website. Tá? Vamos lá. Ok, pessoal. Informações muito esclarecedoras. Tivemos algumas perguntas, então vamos passar por elas rapidamente. O André Zanotti, ele perguntou sobre o inglês, né? Foi falado do IELTS, mas ele está perguntando, com o CELPIP não é possível? Sim, o CELPIP é possível. Eu citei o IELTS mais pela conveniência de poder fazer no Brasil, uma vez que o CELPIP geralmente ele é mais ele é feito, né, aqui no Canadá, para quem está no Canadá já. Mas pode sim. Ok, perfeito. O Ivan Lima acabou de mandar um obrigado aqui, viu? Está assistindo a nossa apresentação. A gente agradece. O Rafael, se eu pronunciar o sobrenome dele errado, desculpa, Rafael, acredito que seja Snyder. Boa tarde. Por quanto tempo é preciso manter a participação societária? Após obter o imigrante permanente, é necessário manter a participação? Muito boa pergunta. Tem uma coisa interessante sobre o Startup Visa, é que não existe a expectativa de que você vai ter uma empresa super bem sucedida, né? Muitas vezes a empresa acaba que não segue adiante, né? Ou seja, você uma vez que pegou o seu PR, você não vai perder o PR se por um acaso acontecer alguma coisa e você tiver que fechar a empresa ou se você acabar saindo da empresa. Perfeito. Bom, e aí, linkando uma pergunta na outra, né? Qual o prazo que leva a aplicação do visto de trabalho e da residência permanente? Excelente também pergunta. O visto de trabalho do Startup Visa qualifica para o que nós chamamos, que é um programa do governo chamado Global Skills Strategy. E esse programa ele faz com que o visto seja processado de uma forma mais rápida. Então, a expectativa do visto de trabalho é que seja processado em 2 semanas. Né? Realisticamente, se isso vai acontecer ou não, é difícil saber, tem questões da pandemia e tal, mas a gente tem aí uma ideia de que 1, 2 meses de processo seja suficiente. Para a parte do PR, né? Esse ano eles abriram um portal novo para fazer a aplicação digital. Antes era feito via papel, e com essas aplicações digitais, a expectativa é de que deve ser em aproximadamente 9 meses, talvez podendo chegar a 12 meses de processo. Ok, perfeito. Vamos lá. O André Zanotti ainda mandou uma outra pergunta, não sei se seria o fórum adequado, mas vamos lá. Ele quer transformar o business plan dele para moldes canadenses. Há modelos ou software para se fazer isso? Olha, software não, modelos existem. O mais ideal, né, é que entenda qual é o objetivo do seu business plan. Existem business plans para diferentes objetivos. Se você quiser fazer o Startup Visa, por exemplo, existe um modelo de business plan que ele serve não somente para você se guiar na sua empresa, né, mas também para você demonstrar para a imigração como que você vai fazer para chegar nos seus objetivos. E existem parceiros nossos que a gente faz a recomendação que ajudam as empresas a desenvolver esse business plan também. Legal, perfeito. Vamos lá. Tem mais uma aqui. Do Jaime Henriques. O Startup Visa tem um tempo mínimo de abertura e formalização da empresa ou startup? Empreendedor individual ou MEI é admitido pelo programa para aplicação? Tá, nesse caso, a gente está falando aqui de uma abertura de empresa no Canadá, né? Aqui, geralmente, existe a expectativa de que você vai abrir uma corporation, mas não necessariamente é limitante a isso, tá? Existe um tempo mínimo de abertura e formalização da empresa. Aqui no Canadá, isso é feito em um dia.
Possível. É possível que você, em um dia, abra a empresa. Tá? Então, se existe um tempo mínimo, vai depender de qual vai ser os prazos que a gente determinaria de um processo. Tá? Mas ele pode ser feito super rapidamente. Ok. Uma outra pergunta que eu acho que sempre assalta todo mundo que tem família, né? Em que momento eu posso ir para o Canadá com a minha família? Você poderia vir para o Canadá assim que o visto de trabalho, por exemplo, né, do aplicante principal for aprovado. Lembrando que a gente faz a aplicação do visto de trabalho do aplicante principal e vistos para os familiares também, de acordo com a idade de cada um e assim por diante. No momento que o visto for aprovado, já pode vir para cá. Tá? Para quem não vai aplicar para o visto de trabalho, seria no caso quando o PR for aprovado. Perfeito. O serviço de aplicação de startup oferecido por vocês inclui todo o suporte na parte de documentos, formulários e na aplicação junto ao governo? Sim, né? Conforme a gente mencionou nos slides lá para trás, a gente cobre toda essa parte de documentação, de formulários e fazer a submissão da aplicação em si, e ressaltando, né, que é feito diretamente comigo e em várias sessões, que é justamente para garantir que a pessoa está recebendo o suporte devido e necessário. Ok, ok. Vamos lá. Tem um monte de pergunta interessante aqui. Tendo visto de trabalho, posso entrar e sair do Canadá em qualquer momento? Sim, você não fica preso ao Canadá tendo visto de trabalho, né? Ele tem uma duração e durante esse período você pode sim entrar e sair. Tem inclusive muitos business que você precisa fazer muita viagem e assim por diante, né? Então pode sim, pode entrar e sair. Ok. Vamos lá, tem mais uma aqui. O visto de trabalho já dará o direito de escola e saúde para filhos e cônjuges? Sim, para filhos de pessoas que vêm com visto de trabalho, elas podem ir para a escola, tá? A escola aqui no Canadá é gratuita para quem é filho de pessoas que estão com visto de trabalho, por exemplo, até completar o ensino médio. Perfeito, perfeito. O Jaime, ele agradeceu a resposta, né, que ele fez lá da empresa, e ele está colocando a seguinte questão. Obrigado, então, pela resposta. Tenho que abrir o negócio no Canadá, não sendo necessário ter a empresa aberta no Brasil para aplicar. Correto? Olha, na verdade, existe uma expectativa das designated organizations em relação ao seu produto ou serviço, no caso, o que a sua empresa está oferecendo. Normalmente, para isso, é preciso já ter alguma coisa meio que pronta, né? Alguma coisa já existente. Porém, existem programas, até mesmo muitas vezes desenvolvidos pelas próprias incubadoras, que vão fazer você desenvolver tudo isso, vão te ajudar a desenvolver tudo isso, entendeu? E aí, nesses casos, se a ideia for muito forte ou se a pessoa já tem uma experiência prévia de ter tido uma empresa ou vendeu a empresa, alguma coisa do tipo, e agora está com uma nova ideia, eles podem avaliar e aceitar, obviamente, desde que seja inovadora, né? Que não exista ainda uma empresa formada. Perfeito, perfeito. Mais uma aqui interessante. Quando a pessoa receber a residência permanente, ela tem que residir no país por um período mínimo? Existe o que nós chamamos de manutenção do seu PR, tá? Você precisa fazer uma manutenção, a cada 5 anos ele é renovado. Para você fazer a manutenção, você precisa ficar 2 anos dentro desse período de 5 anos aqui no Canadá. Se você vai ficar 6 meses, depois volta, e depois fica mais 6 meses, enfim, vai variar de acordo com a sua circunstância. Desde que você consiga fazer essa manutenção, você, né, consegue renovando o seu PR. Fantástico. Mais uma. Se um dos sócios da empresa não quiser aplicar, ainda assim é possível seguir com o processo? Ou o fato de não querer aplicar desqualifica a empresa? Não desqualifica a empresa, é possível, existe casos onde sócios não querem sair do país onde eles estão, desde que a elegibilidade esteja garantida, ou seja, das pessoas que vão aplicar, o conjunto
seja no mínimo 50%, é possível fazer, sim, a aplicação dessa forma. Perfeito. Está um pouco redundante, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar o conceito, tá? Se o meu produto ou serviço ainda está na fase conceitual, eu tenho chance de aplicar para o programa? A gente já falou de alguma coisinha assim, mas... Desculpa, você pode repetir a pergunta, por favor? Ok. Se o meu produto ou serviço Uhum, ainda está na fase conceitual, certo. eu tenho chance de aplicar para o programa? Eu acho que ela é bem parecida com aquela pergunta do Jair, né? Ela está meio Então, assim, redundante. tem como eu falei, né? Se você já tem uma experiência de empresário anterior, que mostra que você foi bem sucedido de uma certa forma, tem uma boa ideia, é uma ideia inovadora, a gente consegue fazer uma apresentação para incubadoras, e essas incubadoras elas possuem um programa que é um programa anterior ao do Startup Visa, que é para fortalecer a sua ideia e trazer o mercado e testar, validar a sua ideia. Então, respondendo à pergunta, sim, existe como fazer. São casos onde eles vão enxergar o potencial e aí eles vão oferecer essa opção do programa e vão testar, vão validar a sua ideia e se der tudo certo, aí sim dá para seguir com o Startup Visa já incorporando no Canadá. Legal, legal. Mais uma pergunta interessante, essa é do José Guimarães. O valor da comprovação financeira por pessoa, mencionado no início da apresentação, é um valor mensal ou valor disponível no momento da aplicação do visto? Muito boa pergunta. Ele não é mensal, ele é um valor que ele simboliza a sua condição de se sustentar durante o primeiro ano ao se estabelecer no Canadá. Tá? Você precisa ter esse valor disponível e ele precisa estar disponível para você nos últimos 6 meses anteriores à data da aplicação. Ok, perfeito. Bom, Fernando Cronenberger. Há custos com as designated institutions? Sim, há custos. Para fazer um programa de incubadora, cada uma das incubadoras tem os seus valores, né? É um programa, é uma espécie de um programa de estudos, vamos dizer assim, mas ele é muito mais prático e muito mais voltado para o seu objetivo, né? Então, sim, existe o custo. E para você fazer através de um angel investor ou um venture capital, é possível que vai haver custo, porque essas empresas eles têm uma subdivisão de uma outra empresa que vai fazer toda a avaliação da sua empresa para entender se é possível apresentar para os investidores ou não, e isso é cobrado. Então, ambos você vai ter um pequeno investimento. Obviamente, se você vai para o lado de investidores, né, angel ou venture capital, eles vão reinvestir na sua empresa, o que é bom sinal, mas em troca eles vão pedir uma parcela da sua empresa também. Ok. E quando a gente está falando dessa análise, a gente está falando do que o mercado chama de due diligence. Exatamente. Perfeito, perfeito. Para a gente já acertando o vocabulário. Muito Bom, bom. senhores, tem uma última aqui, mas eu acho que de alguma forma também vocês já responderam. É um pouquinho redundante, mas vamos lá. Qual a diferença entre incubadora, venture capital e angel investor? De uma forma grotesca, eu vou responder essa pergunta. Seria incubador, imagina que você está num projeto mais começando, né? Então, assim, você tem a ideia, tem o MVP e já testou, validou a ideia, alguma coisa do tipo no mercado, mas ainda está começando talvez às vezes nem tenha renda ainda, né? Então, provavelmente não, vai para a incubadora. O angel, o angel é um tipo de investidor que ele aceita um risco um pouco maior. Então, ele pega uma empresa mais madura do que a que vai para a incubadora e ele arrisca, ele vai apostar no seu negócio. Já o venture capital, não. Ele quer um negócio que ele sabe que vai dar certo, né? Então, acho que, como eu falei, né, uma forma grotesca, seria o iniciante, o intermediário, mais avançado nas etapas de cada empresa, vamos dizer assim. Entendi. É ensino fundamental, médio e college.
É isso aí. Perfeito. Senhores, bom, o papo tá fantástico, a gente teve bastante perguntas, né? Só que o nosso tempo realmente se esgotou. E aí, as demais perguntas a gente encaminha, né, para vocês. E aí, vamos trabalhando nisso. Sim, eu agradeço bastante, foi muito esclarecedor, né? E espero que todo mundo que esteve presente aqui também tenha conseguido incorporar vários desses conceitos, né? Então, gostaria de ouvir as palavras finais de vocês para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Obrigado, Celso. A gente que agradece, assim, novamente agradecer a presença de todos aqui e a parceria da CCBC. Foi um grande prazer para a gente estar aqui falando principalmente com a nossa comunidade brasileira. E só para reforçar, pessoal, se você tem interesse em saber mais sobre esse processo ou qualquer outro de migração, preencha o nosso formulário, o nosso assessment que a gente colocou aqui no link do chat, tá? Que a gente vai entrar em contato, eu entro em contato pessoalmente, bem rápido, e a gente já marca o Zoom para poder entender um pouco mais o seu perfil. Se você ainda não é empresário, não tem um produto, um serviço na fase conceitual, na fase de ideia, não tem problema. Tá? Existem outros caminhos também para emigrar, principalmente se você é da área de tecnologia e inovação. Existem programas específicos para profissionais de TI. Tá? Então, a gente vai ter o maior prazer em te conhecer e tentar avaliar esses possíveis caminhos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer também, né, a CCBC por todo o apoio, por toda a oportunidade que vocês deram para a gente poder conversar hoje, e também para os participantes, né, agradecer o tempo de vocês, as perguntas de vocês, o interesse de vocês no tópico. Para a gente é muito legal ver que a gente sabe que o Brasil é um país que tem um potencial gigantesco de empresários com ideias muito boas. E também queria só deixar aqui que talvez a gente deixou algumas perguntas em aberto, né? Até por causa de tempo e tudo mais. Mas, por favor, mandem as perguntas para a gente que a gente vai responder com o maior prazer, tá bom? Ok. Perfeito, senhores. Muito obrigado. Eu, em nome de todos aqui, os envolvidos, só temos a agradecer, né? E vamos agradecer, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a Lake House, né? Que não só patrocinaram o evento, mas agora nos patrocinaram com muito conhecimento, o que é fantástico. Então, para todos que aqui estiveram, muito obrigado e espero poder estar com vocês novamente nas próximas interações que nós temos do Canada House. Até breve. Obrigado, Celso. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Boa noite para vocês.